Warahmatullahi wabarakatuh, com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, com a nossa aula semanal Estudos Corânicos. Nossa aula semanal Estudos Corânicos, que hoje estaremos comentando um versículo da Surata número 2, da Surata Al-Baqarah. Lembrem que semana passada, na aula passada, nós falamos o porquê que a Surata Al-Baqarah recebeu este nome, né? Na aula passada. Se você não sabe, procure a aula passada que está lá, foi transmitida e está gravada aqui na página do Centro Islâmico do Paraná, aqui na Mussala da Santa Felicidade. Bom, vamos lá? O nosso versículo de hoje é o versículo número 177. Isto. Versículo número 177. Al-aya raqmuha 177. Versículo 177 da Surah Al-Baqarah. Pode anotar, 177. Este versículo é um dos, para mim, né, considero um dos principais versículos do Alcorão. O grande sábio, intérprete do Alcorão, o grande exegeta do Alcorão, Ibn Kathir, ele disse que neste versículo في هذه الآية اشتملت, esse versículo se encontra nele as regras gerais do Islã, a senda reta, unwan al-Islam, o endereço, vamos dizer assim, do Islã, neste versículo. O grande sábio chamado Ibn Rajab al-Hanbali, né, que é do século depois desse Ibn Kathir, dizia: esse versículo fala os princípios do Islã, a sua base, né? Os princípios, a sua base, a sua essência, tudo nesse versículo. Versículo 177 do Alcorão, onde Allah, louvado seja, fala no Alcorão, diz assim: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. Esse versículo fantástico começa dizendo assim: a virtude não consiste em só que orienteis vossos rostos, vossas faces, em direção do nascente ou poente. Porém, a verdadeira virtude é a de quem crê em Deus, no dia do juízo final, nos anjos, no livro e nos profetas. De quem distribui seus bens em caridade por amor a Allah, entre os parentes, órfãos, necessitados, viajantes sem recursos, mendigos e em resgate dos prisioneiros ou escravos. Aqueles que observam a oração, pagam o zakat, cumprem os compromissos contraídos, e são perseverantes na miséria, na adversidade ou durante os combates. Estes são os verazes. Estes são os tementes. Ya Allah,
um versículo tão completo. A virtude, al-bir, o Corão fala, a palavra al-bir, em árabe, é o nome geral para tudo aquilo que é virtuoso. Al-bir, a virtude. Tanto que foi perguntado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith que está no Sahih Muslim. Perguntaram para ele, mal-bir, o que é virtude? O que consiste? Ele disse, al-birru husnul khuluq, é o bom caráter, é a boa etiqueta, é a boa ética, é a boa educação, o bom comportamento. O profeta diz que isto é a virtude. Esse versículo foi revelado no momento. Vamos entender então por que ele foi revelado esse versículo? Se nós lermos os versículos anteriores, fala anteriormente que até então os muçulmanos oravam, né? Vamos dizer assim, em Meca o profeta passou 13 anos, não é? A obrigatoriedade do salat, das orações, tornou-se então, acho que 1 ou 2 anos antes da imigração do profeta Muhammad, vamos dizer assim, chutar 3 anos antes da imigração do profeta Muhammad de Meca para Medina, tá? Até então os muçulmanos oravam, né? Os muçulmanos oravam em direção de Jerusalém, Beit el-Maqdis, em direção a Jerusalém. A qibla dos muçulmanos então era Jerusalém. Quando o profeta ficava em oração, ele ficava diante da Kaaba, e entre Jerusalém ficava a Kaaba, né? Ficava em direção da Kaaba, numa posição que ficasse em direção norte, que é Jerusalém. Tá? Então os muçulmanos oraram, até depois, quando imigraram de Meca para Medina, oraram mais 16 meses. 16, quase 1 ano e meio. A oração dos muçulmanos era feita em Jerusalém, em direção a Jerusalém. Até então, os judeus que habitavam Medina estavam felizes. Diziam que, olha só, nós estamos no caminho certo, porque os muçulmanos também oram em direção onde nós também oramos, Jerusalém. Até que então Deus revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam um versículo para que ele voltasse a sua face em oração em direção à casa sagrada que fica em Meca. Então os muçulmanos em Medina, Jerusalém fica ao norte de Medina, eles oravam em direção a Medina, ao norte. Foi revelado um versículo para que os muçulmanos voltassem agora em direção ao sul, que ficava Meca. Os muçulmanos então começaram a orar em direção a Meca. Nisto então, após isto, quer dizer, alguns judeus ficaram com raiva dos muçulmanos lá em Medina e começaram a xingar o profeta Muhammad e ofender os muçulmanos, dizendo que a virtude é nós estar em direção em Jerusalém. Então Allah revelou esse versículo: لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. A virtude não consiste, não é meramente, não é simplesmente. A virtude não é você estar, não se resume em que direção você está rezando. Olha só que princípio corânico fantástico. A virtude não é virar em direção de Meca ou para Medina, ou de Jerusalém, ou para outra cidade. Ou seja, o Islã está dando um significado, Allah está dando um significado da virtude. A virtude não é a vestimenta que você usa, apesar que a vestimenta é uma das características da virtude, mas está lá no fim da fila, diante de outras coisas que nós vamos falar agora. Ou seja, esse versículo está dizendo que a virtude, pessoal, a virtude não é estar aqui, eu tenho estar aqui, agora eu sou virtuoso. Não. Botei o hijab, agora eu sou virtuosa. Não. A virtude, no fundo, lá no fundo, o significado da virtude é que nós vamos ver aqui, vamos ver agora. Ou seja, a virtude não é aparência. Apesar que a aparência faz parte da virtude, mas a virtude não é aparência. A virtude
Ser virtuoso não é trocar de nome. Não é botar roupa de muçulmano árabe, botar taquia, botar shabarba, comer com a mão direita, usar siwak. Tudo isso faz parte da virtude. Tudo isso pertence à virtude. Não é a virtude que pertence a ele. Então o Corão fala isso. A virtude não consiste simplesmente você virar para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste. Ou seja, não se apegue nas aparências. Procura qual é o objetivo maior da virtude. Aí no Corão fala, porém, a virtude consiste em que? Aí vem os pilares da fé. Em acreditar na existência que Allah é o único. Não tem parceiro, não tem sócios. Ninguém merece ser adorado a não ser a Ele. A virtude mesmo começa como a fé em Allah, a fé nos seus nomes, nos seus atributos. Nós não inventamos, não criamos apelidos para Allah. Tá? Não tratamos Allah como tratamos a criação. Nós não confundimos as coisas. Nós não damos características humanas a Allah. E nem damos características que pertencem somente a Allah aos humanos. Portanto, nós muçulmanos não invocamos, não adoramos, não imploramos, não fazemos súplicas a não ser a Allah. Não fazemos peregrinação, atos de devoção, a não ser aqueles atos que Allah diz para fazer. A virtude verdadeira é acreditar que Allah é o único, o absoluto, o soberano, aquele que não há nenhuma folha que caia de uma árvore sem que ele tenha ciência. Allah é o único, Deus é o único que merece ser adorado. Não tem parceiro, não tem sócio, não tem pai nem mãe, não tem filho nem neto. Allah é o único. Então a virtude verdadeira começa como? Crer em Deus. Depois, crer em Deus de que forma? Crer em Deus e no dia do juízo final, no dia da ressurreição, no dia que prestar contas. A virtude é crer em Deus e crer também no dia que as pessoas prestarão contas. Não há nenhum ser humano que não há nenhum ser humano que não comparecerá perante Deus sozinho para prestar contas daquilo que ele fez e deixou de fazer. Acreditar que tem ressurreição, onde as pessoas comparecerão perante seu Criador para prestar contas daquilo que fizeram, por que eles fizeram aquilo, onde o juiz, o absoluto é Allah, o único Senhor Todo-Poderoso. A virtude, então, não é virar para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, os ataqueiros, uns ataqueia, troca de nome, sem conteúdo. A virtude é crer em Allah no dia do juízo final, que tem paraíso e também existe inferno. A virtude consiste também em crer, então, versículo 2, versículo 177, tá ok? Nos anjos. Crer nos anjos. Essas criaturas celestiais, criadas de luz, que não pecam, não desobedecem, foram criados somente para cumprir e executar as ordens do Criador. Acreditamos nos anjos, porém, acreditamos que os anjos, eles trouxeram a mensagem de Deus aos profetas. Porém, nós não invocamos os anjos, nós não pedimos para os anjos, nós não adoramos os anjos. Os anjos são intermediários entre Deus e os profetas na transmissão da mensagem. Mas os anjos não são nosso intermediário para chegar até Deus. Portanto, o muçulmano, quando pede proteção, ele pede somente para Deus. Ele não pede, anjo da guarda, me proteja. Ou fazer um desenho aqui na parede, pode ser que esse desenho que representa algum anjo vai me proteger. Não, no Islã não existe anjo. Nós não invocamos, não fazemos súplica, não adoramos, Não dizemos, Muhammad me cure, Muhammad me dê sua graça, Muhammad me salva. Não falamos isso não é do Islã. Não falamos também, anjo Gabriel me proteja, anjo Gabriel me salve, também não falamos isso. Por quê? Porque o anjo é uma criatura de Deus.
Pedimos para quem? Para o Criador dos anjos, o Criador dos profetas. Esse é o Islã. Complicado? Claro que não é. Então o que é virtude? É crer em Deus, crer no dia do juízo final, crer em quê? Nos anjos, crer em quê também? Nos livros que Deus revelou, nas mensagens divinas. Deus revelou a Torá ao profeta Moisés, revelou os Salmos a Davi, revelou o Evangelho. Nós muçulmanos acreditamos que o Evangelho é singular, não é plural. Não existe, para nós muçulmanos, é uma crença nossa que Deus revelou um Evangelho a Jesus, Evangelho segundo a Jesus, não versões e traduções, as traduções que nós conhecemos hoje como evangelhos, né? Mas acreditamos que Deus revelou um livro a Jesus, chamado Evangelho. Acreditamos também que Deus revelou o Alcorão, o último dos livros, que corrobora e se encerra a mensagem de Deus para a humanidade com o Alcorão. Acreditamos, não duvidamos daquilo que Deus revelou. Nos esforçamos a aprender, a entender e praticar. Então, o que é virtude? Vamos voltar? Virtude não é aparência. Virtude não é trocar de nome sem conteúdo. Virtude não é botar roupa islâmica sem conteúdo. Virtude não é ficar em direção a Kaaba ou Jerusalém sem conteúdo. Virtude é crer em Deus, nos anjos, né? Nos livros que Deus revelou. Esses livros foram revelados para quem? Direto para quem? Para os profetas. Acreditamos então em todos os mensageiros e profetas de Deus. Davi, Salomão, anteriores dele, tá? Moisés, antes Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, José. Acreditamos em todos os profetas. Para nós, Jesus, Isa ibn Maryam, é o enviado mensageiro de Allah. Acreditamos na sua mensagem. Acreditamos na sua mensagem como enviado mensageiro de Allah. Acreditamos em todos os profetas. Não fazemos distinção nenhuma entre eles. Porém, nós não invocamos eles junto a Deus. Porém, nós não, quando estamos doentes, pedimos socorro, pedimos ajuda, nós não dizemos, ó Davi, me cure. Ó profeta Salomão, me proteja. Ó profeta João Batista, me cure. Ó profeta Jesus, me proteja. Ó profeta Muhammad, me cure. Não, nós não fazemos isto. Nós invocamos, pedimos diretamente a Deus. Nós adoramos aquele Deus que os profetas todos adoravam. Jesus, filho de Maria, ele pedia para Deus. Davi pedia para quem? Para Deus. Moisés pedia para quem? Para Deus. Abraão pedia para quem? Para Deus. Muhammad nos ensinou a pedir para quem? Para Deus. Então o muçulmano, ele só pede, só invoca Allah. Mais ninguém, não tem parceiro nenhum. Então vamos voltar a esse versículo? O que é virtude? Não é aparência sem conteúdo. A virtude é crer em Deus, nos anjos, nos profetas, no dia do juízo final, nos anjos, nos profetas, no dia do juízo final, nos livros. Ponto. A virtude consiste também, aqui como está na tradução do professor Samir Al-Haik, né? A virtude consiste também o quê? Distribuir os seus bens por amor a Allah. Distribuir os seus bens. Aqui no árabe fala assim: وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. Aquela pessoa que distribui, que contribui, que dá os seus bens, mesmo ele gostando daqueles bens. Perguntaram para o homem, né, o profeta Muhammad, ele disse assim, perguntaram para ele, o profeta, a história que uma moeda, né, uma moeda de prata pode valer muito mais do que uma moeda de ouro. Sim, dependendo do seu apego àqueles bens. Ou seja, vamos comparar aqui no Brasil. O que vale mais em caridade? R$100 em caridade ou R$2? Tem uma seta, são duas notas azuis, né? Claro, é mais fácil a gente ter no bolso hoje de R$2, né? R$100 é coisa rara, né? Bom, principalmente quando ultrapassa metade do mês, aí fica mais raro a nota de R$100. R$100 e R$2. Qual dos dois, aos olhos de Deus, vale mais? Ninguém pode falar essa ou aquela, tá? Depende da intenção, depende também do apego
que aquela pessoa tem aquele dinheiro. Uma pessoa que ela tem 1 milhão de reais guardado, e ela dá 100 reais, esses 100 reais não faz muita diferença para ela. Mas aquela pessoa que ela tem 5 reais e dá 2 reais, ela tem 10 reais e dá 2, ela deu 1/5 do que ela tem. A questão não é mais ou menos, a questão o que aquele valor representa para você. Você precisa o tanto daquilo. Por isso que o profeta Muhammad foi perguntado qual foi a melhor caridade, qual é a melhor sadaqa, qual é a melhor caridade, e o profeta disse o quê? É quando você está shahir, está precisando, né? Está precisando daquele dinheiro e você dá. Imagina a pessoa que passa juntando dinheiro, está juntando para uma coisa, daqui a pouco aparece alguém precisando, um irmão pede uma ajuda, pede uma empresta aqui, ajuda aqui, não sei o que, não tem quem recorrer, você está juntando e você faz o quê? Eu nem empresto, eu dou aquilo que eu tenho mais apego. Então, esse é o Islã. Deus não olha para a quantidade que você dá, mas o apego que você tem àquilo. Muitas pessoas dizem assim, sabe que as pessoas falam assim? Vamos fazer, traduzem a palavra sadaqa, que não, a tradução correta não é caridade, mas diz assim com esmola. Não é esmola. Esmola é quando você põe uma moedinha assim no bolso e que está sobrando, que você não vai utilizar. Se você fizer isso, está ajudando alguém, não há dúvida. Será recompensado por Deus. Mas qual é a recompensa que o Corão está falando aqui? É quando você não dá aquilo que você não precisa, aquilo que você ia jogar fora, mas você dá aquilo que você iria utilizar, aquilo que você desejaria para você, você ajuda os outros, sem falar para todo mundo, sem botar no Facebook ali, tá? Não, daí não valeu nada. Então as pessoas que doam seus bens, mesmo estando apegado a esse bem, tá? Mesmo estando desapegado, tá? Dão para quem? Ajudar quem? Mas quem que a pessoa vai ajudar? De todo mundo que pede ajuda. Primeiro quem? No Corão fala: وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. Primeiro quem? Primeiro os parentes. Primeiro, no Islã, começa com os mais próximos. Não é lógico, não é normal a pessoa, quando quiser ajudar alguém, vai começar por quem ela desconhece e deixa seu irmão, sua irmã, as pessoas que são do seu próprio sangue necessitado. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam, um homem foi perguntado ao profeta Muhammad: eu terei caridade? Eu serei recompensado por Deus, até pelo sustento, por aquilo que eu sustento da minha família? O profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele, disse sim. Até a comida que você colocar na boca da sua esposa será recompensado por Deus. Faya subhanallah. Este é o Islã. A pessoa, além de ela ter a responsabilidade moral, familiar, social, ela se sente um compromisso religioso. Ajudar os parentes que estão necessitados. Porque os parentes só temos... É aí que chama essa palavra família. Para que serve a família? Qual é a função da família? É isto. É quando precisarem se ajudarem, estarem juntos. O Islã incentiva isto. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. E ajude, mesmo estando apegado aos seus bens, os parentes mais próximos, os parentes próximos. Tinha um homem chamado Sa'd ibn Abi Waqqas. Esse homem, Sa'd, ele era um homem muito rico lá na Arábia, na época do profeta Muhammad. Era um companheiro do profeta, muito rico, né? E ele quis dar toda a sua fortuna em caridade. O profeta disse não. Ele disse: tudo bem, profeta, então eu dou 2/3. O profeta disse não. Então eu quero dar a metade. O profeta disse também não. O profeta disse assim: então eu vou dar só 1/3. O profeta não pode dar 1/3 que você tem em caridade. O máximo que a pessoa pode dar em testamento, em caridade, é 1/3. Depois o profeta falou para ele: você deixar aquilo, esse dinheiro, essa propriedade para os seus filhos, é melhor para você na frente de Allah. É melhor que você guarde
esse patrimônio para os seus filhos, do que amanhã depois você deu tudo que você tinha em caridade, né? E seus filhos estão batendo na porta dos outros, pedindo comida, pedindo ajuda. Pode ser que as pessoas dão, ou pode ser que as pessoas não deem. Pode ser que as pessoas deem, pode ser que as pessoas não deem. Então, o Islã, em relação aos bens, a pessoa, ela começa a ajudar, faz a caridade. Porém, quem? Começa com os mais próximos, começa com os familiares. E depois, os órfãos. Olha só como o Islã fala. Os órfãos. Né? E se for um órfão familiar, a recompensa é em dobro. Porque você ajudou o próximo, que é o familiar, o parente, e o órfão. O órfão é independente da religião. O parente próximo é independente da religião. Porque no Islã, os direitos de socorro, de ajuda, de respeito, tudo, a religião não separa. Olha só que legal. No Islã, os direitos de ajuda, de defesa, de honra, de respeito, a religião não separa. Mesmo se for um parente não muçulmano. Então, porque no Islã cuida muito bem disso. Os parentes, depois quem? O órfão. Por que o órfão? O órfão não tem o pai, não tem a mãe para proteger. Então imagina a pessoa que ela ajuda os parentes, depois ajuda os órfãos. Ajuda quem? Al-Masakin, os necessitados. Aquelas pessoas que precisam, não tem a subsistência, não tem como atingir, não tem como ganhar sustento. E aqueles andarilhos. E a palavra Ibn Sabil, em árabe, significa literalmente o filho do caminho. Mas aqui está traduzido, o professor diz assim, são os viajantes sem recurso, aquelas pessoas que elas estão por passagem. O forasteiro é aquele que está por passagem, passa na sua cidade, olha, eu quero ir para minha cidade, mas não tenho condições de continuar minha viagem. Essa pessoa, ela merece ajuda financeira para atingir, para chegar no seu destino. E depois também, e aquelas pessoas que estão pedindo, porque o ser humano, a princípio, ele só pede para o outro quando acabou-se todas as portas. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: quem pede algo, quem pede para os outros algo, sem precisar, comparecerá no dia do juízo final uma parte do corpo desfigurada. Então a pessoa, quando for estar necessitado e pedir algo, né, é para ajudar. Se a pessoa não pode ajudar, ajuda então com uma palavra boa, né? E também aquelas pessoas que são os prisioneiros, a palavra waferriqab seriam os prisioneiros de guerra, ou os cativos, né, que fala em português. Então olha só o Islã. Primeiro começa, o que é virtude? Começa com a crença e a fé. Qual é o sinal mais significado, mais forte da virtude ainda? Ajudar, contribuir, beneficiar, doar-se. Para quem? Parente, órfão, necessitado, aquele que está pedindo, aquele que está preso, endividado. Agora vem. E também cumprem, olha só, acabam o salah, cumprem a oração. Não falou rezem. Cumprir a oração, cumprir o salato no horário certo, da forma correta, compreendendo, entendendo o significado das frases que ele está repetindo, não um papagaio da boca para fora, né? E pagam o zakat. O zakat é aquela contribuição anual que todo muçulmano deve fazer, que equivale a 2,5% do seu patrimônio líquido, do dinheiro, não é sobre bens. Não é sobre carro, apartamento, não. Sobre dinheiro que você tem guardado. 2,5% por ano você tem que ajudar os necessitados dos pobres. Aqui os versículos anteriores não tem a ver com zakat. Aqui são tudo atos voluntários, atos que a pessoa será recompensada. Porém, tem a condição para ser recompensado, não pode falar para os outros. Não pode botar no Facebook ali. Daí perdeu toda a validade. Olha só, o que é virtude então? A virtude é a aparência, é botar roupa de muçulmano, é nome de muçulmano. O que seria a virtude? É virar para Meca ou para Jerusalém? Tudo isso é virtude? E se não tiver conteúdo? Para que serve? A virtude verdadeira, então, começa com crer em Deus, com
lemos o versículo, creia em Allah, no dia do juízo final, nos anjos, nos livros, nos profetas. A virtude começa com a crença, com a fé. E depois, doar-se, ajudar, contribuir com os outros mais fracos, necessitados, uma situação que requer mais atenção. E depois, olha só, e depois, cumpra a oração. Allah colocou nesses versículos aqui o direito dele, que é crer nele, botou o direito das pessoas, os necessitados, e em terceiro grau colocou o quê? Agora você cumpra a oração, né? Cumpra a oração e o zakat. O que significa isto? A virtude, gente, não é a aparência. Não é procurar detalhes, procurar nos livros detalhes, ser ali literalista em alguns rituais. A virtude não é ritualística. A virtude é algo de dentro para fora. E depois fala o seguinte: cumpriu a oração, pagou o zakat e cumpre os seus votos, cumpre os seus pactos. O maior pacto que a pessoa deve cumprir é o pacto que ela tem com Deus, que é adorar somente Ele e não adorar a Ele a não ser da forma que Ele, que Deus, louvado seja, quis. Cumpre o seu pacto com Allah. Qual é o pacto? Imagina a pessoa quebra, muitas pessoas dizem assim, Sheikh, eu vou fazer a shahada, eu quero fazer a shahada agora, fazer a shahada depois. Gente, sabe o que significa shahada? Você fez um pacto, você fez um compromisso, não é comigo, não é com a minha pessoa, não é com a mesquita, não é com os muçulmanos. Você fez um compromisso com Deus, fez um compromisso com Allah. Que você, quando falou o testemunho La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, você está, nessa frase a shahada, você está na verdade fazendo um compromisso solene, um pacto com Allah, que você vai adorar somente a Ele, que você vai obedecer suas ordens, vai temer, vai se afastar dos pecados, você vai ser observante. Então, al-mufuna bi ahdihim idha ahadu, aqueles que cumprem seus pactos. O primeiro pacto ali é o testemunho de fé. A oração é um pacto também. Allah prescreveu para você fazer 5 salat. É um compromisso que você tem com Allah, é um pacto. Se afastar do haram, cumprir aquilo que é correto, se aproximar das boas ações, se afastar das boas ações, tudo isso faz parte de cumprir o pacto. Claro, além de tudo, o pacto, o compromisso que as pessoas têm umas com as outras. As promessas que as pessoas têm umas com as outras. Entra nisso também o casamento. O casamento tem pacto maior que o casamento que a pessoa vai cumprir? Tem um pacto maior que o casamento? Para que servem as testemunhas? Para que serve o dote? Para que serve todo mundo? É um testemunho que você é sério. É sério, vai cumprir aquilo que é esperado e exigido num casamento. Subhanallah, a virtude é isto. Cumprir o seu compromisso, cumprir os seus pactos, cumprir o quê? Os compromissos contraídos. Isto é a virtude. Imagine uma pessoa, ela acredita em Allah, tudo bem, isso é entre ela e Deus, ninguém tem a ver, ela ajuda todo mundo. Ela reza, ela jejua, paga o zakat, porém não há um compromisso que ela firme sem que ela quebre. Perguntaram para o Imam Ahmad bin Hanbal, como que você conhece os mentirosos? O Ahmad disse, por aquelas pessoas que quebram aquilo que se comprometeram. Bom, vamos lá. O sabirina, a palavra sabr significa paciência. Paciência não no sentido que a pessoa vai ficar esperando, que a pessoa vai ficar parado, esperar as coisas passar. Não. Suportar, é um sentido. Suportar é um sentido. Ser paciente, no sentido de esperar, também é um sentido. E perseverar. Vai até conseguir. Não desiste. Então, quando aqui fala as-sabirina fil ba'sa wa dharra. Al-ba'sa foi traduzido aqui como na miséria. São perseverantes, sabr, aguentam. Perguntaram para um sábio
Foi Ibn Rajab, um grande sábio do século 8 do Islã. O que era o sabirin fil ba'sa? Aqueles que durante a pobreza e a doença não se queixam para os outros. Ya Allah, a coisa mais difícil do mundo hoje. Diante da pobreza e da doença, não se queixam para os outros. Imagina se esse sábio tivesse hoje, na época do Facebook, né? No Facebook a pessoa escreve lá, tô com dor de dente. Tá, e daí? Ai, tô triste hoje, tá? Baden, próxima. Ai, peguei trânsito hoje, tá? E que mais? Meu, coisas fúteis. Não precisa ficar se queixando. Então, as-sabirina fil ba'sa, al-ba'sa são as doenças, são a pobreza. São perseverantes na pobreza. Por isso que o grande sábio chamado Ibn Qayyim, do século VIII do Islã, ele escreveu um livro que é uma tese do que é melhor aos olhos de Deus. O pobre, necessitado, perseverante, paciente, ou o rico, grato, agradecido ao Allah. Então, primeira coisa, o que é virtude? O que seria virtude depois disso? São aquelas pessoas que suportam a dificuldade, a pobreza, não ficam xingando os ricos, não ficam xingando quem tem posse, não fica xingando o mundo só porque ele é pobre. Não. Pobreza, a pessoa, Deus, ninguém pode, pessoas dizem assim, mas eu nasci para ser pobre. Não, como é que você sabe? Você leu no livro do destino de Allah que você nasceu para ser assim? Não, suporta, corre atrás, né? Mas não se queixa para os outros. Não se revolta contra aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala momentaneamente mandou para ele. Naquele momento mandou para ele. Não se revolta com aquilo que Allah mandou. Se revolta com a situação. Procura mudar. Mas não se revolta com aquilo que Allah destinou para ele. A pobreza não é o destino. A pobreza não é o destino. Por isso que no Islã diz para a pessoa não ficar se queixando muito. Porque a pessoa se queixa de tudo para todos, acaba desprezando aquilo que Allah deu para ele. A pobreza pode ser um momento que Allah está fazendo a pessoa passar para valorizar aquilo que ela tinha e depois ela não soube usar ou não soube dar valor. E sabirina fil ba'sa e wad-darra, foram perseverantes na pobreza e na doença. Na doença. A pessoa não se queixa para os outros. Tem pessoas que você fala assim, cara, hoje eu tô com uma enxaqueca, hoje eu acordei mal. Falou, enxaqueca? Só isso? Eu tô com um tumor na cabeça. Tem pessoas que assim, falam assim, cara, olha, eu tô mal de estômago. Mal de estômago? Que é isso? Eu tô com um problema no fígado. Não fica se queixando. Claro que o ser humano, nós precisamos de amigos sinceros para se queixar, mas não fica publicando para todo mundo. Eu tô pobre, eu tô doente, tô sem marido, quero casar. Não fica assim. É haram. E também é feio. É feio. Isso é feio, a pessoa ficar se queixando de tudo e para todo mundo. Não fica, fica feio. Então não se queixa com as doenças. Procura cura, corre atrás, não desiste. Saberin significa é aquele que não desiste. Ele suporta, ele não desiste de procurar uma saída. Esse é o saberin. E também saberin, quando encontra o inimigo. Isso na época das batalhas, eles encontravam o inimigo e suportavam. Sabiam que não tinham como fugir. Não tinham como se entregar, e muito menos como fugir, então suportavam. Depois o Corão fala, Ulaika alladhina sadaqu. Estes que têm essas características, estes são os verdadeiros. Estes são os virtuosos verdadeiros. Wa ulaika humul muttaqun. E estes são os tementes. E a Allah, olha só, o temor a Allah, a observância das ordens de Allah, ser verdadeiro na palavra, na aparência e na ação. O que é a virtude? Vamos pegar esse versículo de novo, vamos rever ele. O que é a virtude, então, meus irmãos? O que é a virtude segundo o Corão? A virtude não é virar para a direita e para a esquerda, não é virar para Meca ou para Medina ou para Jerusalém. A virtude não é somente botar taqiyya, botar hijab, trocar nome islâmico, botar I love Islam no Facebook. Não. A virtude não é isso. Sem conteúdo não vale nada. A virtude começa o quê? Crença em Allah, os pilares da fé, doar-se, ajudar as pessoas, cumprir o ritual da oração do zakat, cumprir os seus pactos, seus compromissos, suas promessas. Isso é virtude.
Isto é virtude. Ser suportar, ser perseverante, paciente na doença, na pobreza e quando enfrentar o inimigo. Estes são os verdadeiros. Então quando pergunta a pessoa, olha, fulano é religioso, muçulmano é religioso, tem uma pessoa religiosa. Peraí, o que é um religioso para você? O que é um religioso? Usou gelabia, thoba é religioso para você? Usou hijab é religioso? É? Ficou escutando nasheed, cantos islâmicos com música, é ser religioso? O que é o religioso, então, para você? Sem um conteúdo. Religioso está nesse Alcorão. Anota aí, Surata número 2, versículo 177. Quem é o religioso? Quem é o virtuoso? É aquele que sabe mais? Sem conteúdo não valeu nada. É aquele que memorizou todo o Alcorão? Sem conteúdo não valeu nada. Quem é o virtuoso? O que é a virtude aos olhos de Allah? Porque ser religioso aos olhos das pessoas é uma coisa. Ser religioso aos olhos de Allah é outra. Ser virtuoso aos olhos das pessoas numa sociedade egoísta, sabe? Egoísta, egocêntrica, é uma coisa. Agora, ser virtuoso aos olhos de Allah é outra coisa. Então, nada melhor que o Corão Sagrado. Surata 2, versículo 177, a virtude não consiste em virar para o poente ou para o nascente. Para o nascente ou para o poente, a virtude é crer em Allah, nos anjos, no dia do juízo final, nos profetas, nos livros. Conceder, ajudar os mesmo apegado aos bens, a quem? Aos próximos, aos necessitados, aos andarilhos, aos viajantes, aos órfãos, aos endividados, e que cumprem a oração, pagam o zakat, cumprem seus votos, seus compromissos, são perseverantes na doença, na pobreza e quando enfrentam o inimigo. Estes são os verdadeiros, estes são os tementes, este é o Islã, este é o Corão. E até a próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.